Nós estamos aqui hoje com a doutora Esther Coutinho, que é neurologista e trabalha em Londres. Doutora Esther, muito obrigada pela presença, por ter vindo. Estamos aqui com algumas perguntas, tá? Doutora Esther, qual é a importância desse evento para a comunidade científica como um todo? Muito obrigada, eu é que agradeço. É um prazer enorme estar aqui. Como eu já disse, é a minha primeira vez no Brasil e tem sido uma experiência fantástica. E tem sido uma experiência fantástica este congresso também, não só pela qualidade científica, obviamente todos os palestrantes foram de alto rigor e são cientistas bem conhecidos na área do autismo, mas também porque uma pessoa sente que é uma conferência diferente, feita com bastante carinho e entusiasmo por toda a organização, e eu sinto-me honrada por participar neste primeiro evento. Então é a sua primeira vez no Brasil e está gostando do país? Estou a adorar. Como já disse, depois de conhecer o inverno no Rio, não me apetece voltar para o verão em Londres. É tudo muito bom, pessoas muito simpáticas, comida maravilhosa. Não quero regressar, mas lá terá que ser. Então fique aqui conosco, ou volte muitas outras vezes. Doutora, o número de casos de autismo, não só no Brasil, mas em todo o mundo, vem crescendo muito, de uma forma impressionante, né? Isso se deve a vários fatores, né? Sobre os quais os cientistas, né, como a senhora, vem se dedicando a estudar, né, o porquê desse aumento do número de casos. Então, em razão disso, nunca se falou tanto sobre o futuro do autismo. Então, como a senhora vê, né, qual é a sua ótica sobre o futuro do autismo no Brasil e no mundo? É verdade. Neste momento estamos a assistir a uma verdadeira epidemia de casos de autismo e temos que compreender melhor as razões deste aumento. Seguramente haverá razões que têm a ver com melhorias de diagnóstico, acesso ao diagnóstico, mas haverá outras razões que temos que compreender melhor. Eu creio que uma das maiores dificuldades no futuro será em fazer uma boa ligação em termos de cuidados que nós damos aos jovens com autismo, porque neste momento muito do nosso cuidado de saúde está voltado para as crianças, o diagnóstico precoce, as terapias, mas seguramente é necessário uma ligação, a psiquiatria e a neurologia do jovem adolescente e jovem adulto com autismo. Eu creio que esse é um dos futuros desafios para a comunidade científica e médica. Agora, doutora, vamos falar um pouquinho sobre os assuntos mais da parte da neurologia. Existem anticorpos que nos protegem, né, contra as bactérias, contra vírus, e, entretanto, durante a gravidez, esses que passam de mãe para filho, eles podem atacar, né, de uma forma, né, simbólica, o cérebro do bebê, ao invés de atacar as bactérias. Ainda não se sabe quais são os anticorpos que durante a gravidez podem causar esse problema no cérebro do bebê. O seu estudo procura saber um pouco mais sobre isso. A senhora poderia nos falar a respeito? Claro. Portanto, todos nós temos anticorpos no nosso sangue. Geralmente são bons, no sentido de que nos protegem contra todas essas infecções, como referiu. E esses anticorpos passam de mãe para filho durante a gravidez. É muito bom para o bebê, porque o bebê não produz seus próprios anticorpos e, portanto, quando nasce, já nasce com proteção materna em relação a todos esses vírus, essas bactérias que pode encontrar cá fora. Mas às vezes nós sabemos que há anticorpos que, em vez de atacarem bactérias, vírus estranhos, podem atacar células no nosso próprio corpo. Quando isso acontece, eles chamam-se autoanticorpos e causam doenças autoimunes. Portanto, quando a mãe tem estes anticorpos em circulação, esses autoanticorpos que atacam proteínas do nosso corpo, esses anticorpos também passam para o bebê. E se um desses anticorpos está a atacar proteínas no cérebro, que está em desenvolvimento no bebê, pode levar à doença. E tem sido uma teoria da base do autismo que já existe há vários anos. E, portanto, há muitos cientistas que estão a procurar identificar quais são esses anticorpos que podem causar autismo e outras doenças do neurodesenvolvimento. O que nós fizemos no nosso estudo foi
através de uma colaboração com os biobancos na Dinamarca, tentar identificar estes anticorpos. Portanto, na Dinamarca, eles têm um biobanco muito grande, com cerca de 100 mil amostras de gravidez dos anos 90, e têm acesso à informação clínica dos bebés que nasceram dessas gravidezes. Portanto, podemos estudar os anticorpos no soro da mãe, de então, e ter acesso ao diagnóstico desses bebés. E o que nós vimos foi, nós estudamos vários anticorpos conhecidos que causam doenças do sistema nervoso central e encontramos uma relação entre a presença de um anticorpo específico contra uma proteína chamada Caspr2, que é muito importante durante o neurodesenvolvimento, e um diagnóstico de debilidade intelectual e outros distúrbios de desenvolvimento psicológico. Não encontramos essa relação em relação ao autismo, mas outros investigadores já a encontraram. E é possível que tenha sido apenas uma diferença na categorização destas crianças. Ainda estamos a estudar mais para descobrir isso. Agora, o que sabemos com certeza é que um subgrupo destas mães, de crianças com autismo, tem de facto anticorpos que se ligam a proteínas na superfície de neurónios. E nós estamos a continuar a investigar para sabermos bem quais são os alvos desses anticorpos. E, portanto, esse é o que eu vou continuar a fazer nos meus estudos futuros. Muito interessante. Doutora, existe algo a ser feito para prevenir o efeito desses anticorpos? Bom, nós não sabemos exatamente porque é que algumas mães podem ter estes anticorpos em circulação, mas sabemos que, como acontece em outras doenças neonatais mediadas por anticorpos, que uma vez identificados existe tratamento e prevenção. Por exemplo, quando as mães fazem rastreio do grupo sanguíneo, por exemplo, e há uma incompatibilidade com o bebê, nós sabemos que podemos prevenir doença no bebê quando ele nasce, através de tratamento específico. No caso de confirmarmos que de facto existe um anticorpo que possa causar autismo no bebê, existem vários tratamentos disponíveis, por exemplo, imunoglobulinas endovenosas, que é um pool de anticorpos de pessoas saudáveis que podemos dar na veia da mãe e que, portanto, vão competir pela ligação com os anticorpos que podem causar dano no bebê. Outra opção é, por exemplo, fazermos plasmafrese, que é um tratamento em que basicamente passamos o plasma da mãe numa máquina e retiramos estes anticorpos. Existem ainda outras opções que neste momento eu estou a estudar com apoio de uma farmacêutica, que é tentar bloquear o receptor que causa a transferência do anticorpo da mãe para o filho. Mas isto ainda está muito embrionário. Estamos a fazer as nossas primeiras experiências em ratinho, mas de momento os nossos resultados preliminares são muito encorajadores. Falando em ratinhos, estudos translacionais realizados com ratinhos trouxeram algumas novidades para a área do autismo. Poderia nos contar um pouco a respeito? Exatamente. Obviamente que os estudos translacionais são muito importantes no avanço da medicina. Na minha área em particular, nós fazemos muitos estudos em ratinhos em que expomos a ratinha grávida a anticorpos potencialmente patogénicos. Por exemplo, eu falei há pouco desta associação com o anticorpo anti-Caspr2 e nós estudamos o efeito da exposição a este anticorpo durante a gravidez num modelo de ratinho. Portanto, o que eu fiz foi injetar anticorpo anti-Caspr2 nessas ratinhas grávidas e depois estudar quais os efeitos nos bebés dessa ratinha. E o que nós encontramos foi que, apesar de esses bebés só terem sido expostos durante alguns dias da gravidez, mais tarde apresentavam alterações de comportamento social, naquilo que nós conseguimos ver em ratinhos, não é? A interação social entre ratinhos,
e também alterações a nível da morfologia do cérebro, da forma como o cérebro se desenvolveu. E isso é mais uma prova de que, de facto, um anticorpo pode causar danos permanentes no cérebro. Doutora Esther, muito obrigada pelas informações valiosas que a senhora nos trouxe, por dividir todo o seu conhecimento conosco. Muito obrigada por ter vindo e fica o convite para voltar ao Brasil muitas e muitas outras vezes.